Toda uma igreja com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos para entrarem, para se sentar. Que eu vou estar orando. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente quero te pedir perdão pelas minhas faltas, pensamentos, palavras, gestão quando não te agrade. Pai, quero te entregar o culto de hoje nas tuas mãos, que o Senhor se faça presente neste lugar, que nós venhamos abrir nossos corações para que o Senhor palestre conosco. Te peço para que o Senhor conduza o culto, que não seja eu, mas sim o Senhor, o louvor que vai ser entoado, que seja para a sua honra e para a sua glória, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Agora eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em Josué 1:9. Amém? Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. A palavra de Deus colocou no meu coração e eu queria que a gente meditasse bastante nessa palavra, pois ela fala para a gente ser forte, corajoso, para não desanimar em meio às tribulações, às dificuldades. Então, que nós venhamos estar sempre focando em Deus, depositando nossas fraquezas, nossos problemas, porque Ele vai estar sempre conosco. Amém? Agora eu vou chamar o Ministério de Louvor para estar louvando. A paz do Senhor, irmãos, amém? Convido aqueles que podem se colocar de pé, vamos estar louvando ao nosso Deus. Aleluia. Vamos estar louvando um louvor que fala sobre um sacrifício vivo, que é nós mesmos. Nós vamos estar cantando um louvor de consagração, onde que nós vamos oferecer ao Senhor a nossa vida diante do altar dele, para que ele venha dirigir. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 13, sobre qual o mandamento de Deus para nós a respeito de como nós devemos se oferecer diante dele. E nós devemos se oferecer diante do nosso Deus inteiramente no altar dele. Nós não devemos dar somente uma parte para Deus, mas todo o nosso corpo, todas as partes do nosso corpo como um instrumento para a glorificação de Cristo Jesus. Cristo tem que ser glorificado em todas as ações que você for tomar. Não dá pra gente dar os nossos braços para a glória de Deus e usar nossas pernas para Satanás. Não tem como a gente usar nossos olhos para a glória de Deus e usar nossa boca como instrumento de Satanás. Você tem que ser íntegro diante da presença do Senhor. Eu tenho que ser íntegra diante de Deus. Se dar completamente, inteiramente no altar de Deus. Quando a gente fala se oferecer diante de Deus, eu lembro muito da palavra holocausto, que significa uma oferta completamente queimada. E isso faz um paralelo da nossa vida como cristão também, porque nós devemos, como um holocausto, se queimar completamente. Quando a oferta é queimada completamente, tudo que ela era se desfez. E agora ela não é mais nada do que ela era antigamente. Assim também a nossa vida como cristãos. Nós devemos se queimar completamente diante da presença do Senhor, se oferecer inteiramente. E tudo que era antigo, a nossa velha natureza deve se desfazer, para que a natureza de Cristo Jesus venha fluir sobre as nossas vidas, venha reinar sobre nós. Então que esse louvor seja uma reflexão para mim e para você também, para que nós venhamos refletir na maneira como nós temos ofertado diante de Deus. Será que os meus braços estão sendo instrumentos para a glória de Deus ou somente as minhas pernas? Não é só uma parte sua não, é o seu corpo inteiro. É uma parte minha inteira, é todas as minhas partes, é totalmente eu inteira. Então que você possa, em nome de Jesus, através desse louvor, cantar ao nosso Deus e oferecer a Ele um sacrifício vivo hoje, amanhã e eternamente, em nome de Jesus. Deus me chamou
Deus me chamou pra tudo abandonar. Glória a Deus. Me convidou pra nele confiar. Amém, Senhor. Minha vida é oferta em seu altar. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou. Cante isso ao Senhor. Amém. Nós somos nos consagrando a Ti, ó Deus, porque somos completamente do Senhor. Nós não iremos dividir o nosso corpo, ó Deus. Somos instrumentos Seu para Sua exclusiva adoração, Jesus. Jesus sempre estará do nosso lado, aleluia. Amém. Para sempre, sempre, Jesus. Deus me chamou pra tudo abandonar. Ouça esse chamado do Senhor, aleluia. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás.
sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, Tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Glória a Deus. Aumente o volume da sua voz. pois eu sou Aleluia. Sou o seu instrumento, Senhor. Glórias a ti, Jesus, consagrado ao Senhor. ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Glória a Deus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. glória a Deus. Que a sua oração essa noite possa ser: perto quero estar de ti, meu Deus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei tão somente a Ele, autor e consumador da minha e da sua fé. Aleluia. Perto quero estar, diga ao Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga: tudo que há em mim, tudo que há em mim, Glória a Deus. quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Jesus. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei
Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E os sonhos de Deus também para vocês não podem morrer. Ele vai cumprir os planos dele em nossa vida, na minha e na sua vida. Então somente basta acreditar na sua promessa. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. És fiel, Senhor Deus. Os sonhos de Deus São maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Aleluia. Ele vai além. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele
Acredito. Acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim. Que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia. Sim, vamos cantar essa parte. Acredito. Senhor, nós confiamos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Nós entregamos nossos sonhos e projetos em Suas mãos, Pai. O impossível em meu viver. O impossível. Aleluia, nós confiamos no Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A igreja para sentar, em nome de Jesus. Sim. Som. Amém. Agora eu queria chamar. Pastor, tem solista? Tem? Eu queria chamar a solista e os irmãos aproveitam para tirar os dízimos e ofertas. Não tem? Misericórdia. Então eu vou chamar a irmã Ruth e o Misericórdia, irmão. O irmão Zé Roberto para estar cantando o hino do cantor cristão e tirar os dízimos e ofertas. Glória a Deus. Como a igreja se pôr de pé, aqueles que puderem. Vamos estar louvando bem forte. Brilho celeste, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Vem. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete, é 476. Nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Vão me guiando, raio
da glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Glória a Deus. Amém. Som. Agora eu queria chamar o pastor para estar orando pelo pregador e estar orando pelos dízimos e ofertas. Ainda de pé? Irmão Jorge, vem cá. Isso. Nossa irmã que estava dirigindo, ela falou assim, pastor, não tem solista não é que ele vai chamar a esposa dele para estar nessa noite adorando ao Senhor também? E é o nosso convidado para essa noite. Que Deus te use, né, como tem feito, que Deus ministre ao coração da igreja, que a gente esteja aí com o coração desarmado, esperando, ansioso para ouvir a voz do Senhor nessa noite, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite que nós já entoamos os teus louvores e nós queremos um pouco mais, Senhor. Queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. Então usa o teu filho com poder e autoridade no teu nome, Senhor, porque estamos, ó Deus, aqui, ó Pai, pronto para ouvir. Desarma os corações nessa noite, Senhor, e que tua palavra entre como flecha, ó Deus, no nosso coração, e que saiamos daqui, Senhor, jubilosos, ó Deus, e colocando a tua palavra em prática. Usa o teu filho, Pai. Muito obrigado pela tua igreja, Senhor, que já nessa noite ofertou um louvor ao Senhor. Muito obrigado pela tua igreja que já ofertou o dízimo e a oferta nessa noite. Que o Senhor retribua de acordo com o teu dom, de acordo com a tua vontade na vida da tua igreja. E que nessa noite também, Senhor, o Senhor em tudo, Pai, seja exaltado, porque só o Senhor merece toda honra e toda glória. Em o nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te use. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez. Deixa eu aproveitar que vocês já estão em pé, né? Já está todo mundo de pé aí, direitinho. Deixa eu ler o texto com vocês, tá bom? Aí depois vocês sentam e depois é só dando glória. Tá bom, irmão? Quem veio nessa noite glorificar o nome do Senhor? Deus está nesse lugar e Ele está atrás de verdadeiros adoradores. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Lucas capítulo 15. Um texto muito conhecido dos irmãos. Espero ser muito breve nesta palavra. Não é isso? De repente eu vim aqui só falar a mesma coisa que de repente o pastor de vocês já tem falado aqui. Mas Deus manda, a gente obedece. Lucas capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, e depois nós vamos pular para o versículo 11, tá bom? Amém ou não amém? Amém. Versículo 1 vai dizer assim: aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Então ele lhe referiu esta parábola, dizendo, versículo 11: também disse, um homem tinha 2 filhos, e o mais jovem dele disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens que me corresponde. E ele lhe repartiu os bens. Não muitos dias depois, ajuntando tudo que tinha, o filho mais jovem se foi para longe, para uma província distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E quando havia gastado tudo,
veio uma grande fome naquela província, e ele começou a passar necessidade. Então aproximou-se de um dos cidadãos daquela terra, o qual enviou a seus campos para que apacentasse porcos. Ele desejava encher-se sua barriga das alfarrobas que comiam os porcos, mas ninguém lhe dava. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se compadeceu. Correu para o seu filho, abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe um anel em sua mão e calça os seus pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e façamos festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos criados, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: teu irmão veio, e teu pai fez matar bezerro cevado, porque o recuperou são e salvo. Então se indignou e não queria entrar. Seu pai saiu, ele pediu que entrasse, mas ele respondendo disse ao pai: eis que por tantos anos venho te servindo, jamais te desobedeci, nunca me deu um cabrito para alegrar-me com meus amigos, mas quando veio este teu filho, que consumiu teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Ele então lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era necessário festejarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Ele havia se perdido e foi achado. Deus abençoe a sua palavra nessa noite, irmãos. Abra o seu coração, porque Deus tem uma palavra para a sua casa, para a sua vida nessa noite. Eu creio nisso em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Bendizemos o teu santo nome nesse lugar. Deus, colocamos a nossa vida à tua disposição. Sabemos que sem a tua presença nós nada podemos fazer. Pai, é o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não somos nós. O nosso dever, Deus querido, é anunciar, é falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Por isso, Deus, me ajude para que eu possa ser fiel àquilo que o Senhor falou comigo, para que a tua igreja possa ser abençoada, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor. A tua palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Meu Deus, usa-nos, ó Deus, nessa noite, para que o teu nome possa ser glorificado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Rose está por aqui, a Rose? Irmãos, traga um abraço do meu pastor Célio Borba, né? Essa semana ele me deu um susto. Ele falou assim: domingo não está aí não, né? Falei: domingo eu vou pregar lá na igreja da minha mãe, pastor, vamos parar o negócio de domingo, em domingo eu preciso de você aqui. Falei: pastor, em nome de Jesus, faz comigo não. Mas é benção, pastor Célio é uma benção, tá bom? Deus abençoe. Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Feliz por estar mais uma vez nesta casa com os nossos irmãos. Irmãos, nós temos um Deus que nunca falha. Não importa o que você tem feito, não importa o que você fez, o nosso Deus, Ele nunca nos abandona. Nós temos um Deus provedor. Um Deus que você pode passar pelo fogo, que Ele não te queima,
pode passar pelas águas, Ele não deixa você afogar. E esse é o nosso Deus, um Deus que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Amém? Vamos adorar ao Senhor, nosso Deus provedor. Tu és o nosso Deus, Senhor. Aleluia. Tu és, Senhor. Ah, Deus provedor, Jeová Jireh. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vamos, Senhor. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, eu não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade não e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus.
agirá, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, pode vir, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, Senhor, irás prover de novo. Haja o que houver, venha o que vier, o Senhor jamais nos abandona. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque sentimos a tua presença neste lugar. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Lucas capítulo 15, nós precisamos entender para quem que Jesus estava contando essas parábolas. Quando nós entendemos essa questão, nós começamos também a compreender um pouco mais também das parábolas. Por isso que eu fiz questão de ler o versículo 1, 2 e 3 com vocês, porque essa palavra, essas histórias, essas 3 parábolas que Jesus conta no capítulo 15, estava sendo direcionada para os publicanos, aqueles cobradores de impostos, como nós lemos aqui no texto, é isso? Os fariseus e os escribas. Fariseus, aqueles homens que esbanjavam a santidade por onde passavam. Os escribas, aqueles que escreviam e copiavam a lei. Eu fico pensando, irmão, quando Jesus dá os 10 mandamentos, lá no Velho Testamento para Moisés, o homem, ele não tinha condições de cumprir 10 mandamentos. Não teve condições de cumprir. E eu acredito que o Senhor deu esses mandamentos, já preparando, já sinalizando para a importância de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. Porque os 10 mandamentos, ele era, você cumpria 9,5, e meio você errasse, anulava o resto. Parecia que Jesus, que o Senhor, que o nosso Deus, ele deu os 10 mandamentos para dizer para a humanidade: olha, sozinho vocês podem até tentar, mas vocês não vão conseguir. Aí vem esses abençoados aqui, irmão, em cima desses 10 mandamentos, esses caras vão criar 613 leis. Olha, irmão, sapremou mais o povo. A primeira coisa que eu quero que você entenda, que essas parábolas, Jesus está contando para esses homens, para dizer para eles o seguinte: olha, se dependesse de vocês, esses homens, essa ovelha, essa dracma e esse jovem, eles estariam perdidos. Não teria condição nenhuma. Eu quero me deter mais no filho pródigo, então vou me deter mais a partir do versículo 11. Não teria condição nenhuma desse filho se salvar se dependesse de vocês. E o Senhor também estava abrindo um precedente aqui para que esses homens pudessem ter o direito de escolher o que eles queriam fazer e qual era a atitude que eles iam tomar mediante a sua fé em Cristo Jesus. Alguns pregadores, né, eles vão dizer que a parábola do filho pródigo, na verdade, não teria que ser a palavra do filho pródigo, porque quando você pega o texto, versículo 11, até o final da história, você percebe que quem é exaltado nesta palavra não é o filho pródigo, não é o irmão mais velho,
mas é o Pai. É Deus que é exaltado nessa palavra. Então, alguns historiadores vão dizer o seguinte: esta palavra, esta parábola, ela se encaixaria melhor se fosse a parábola do pai amoroso. Porque esta palavra, meu irmão, ela vai destacar e ela vai fazer saltar o amor, a graça e o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu quero entender um pouco mais desse texto que nós lemos, usando um pouco da cultura do povo lá do Oriente Médio no tempo de Jesus. E aí, irmão, nós vamos perceber que realmente, mediante a cultura desse povo, esse jovem, ele estava perdido. Ele não tinha condições. E Jesus parece que ele vai contar essa parábola de propósito, para poder, sabe, catucar essa galera, para poder mostrar, olha, se dependesse de vocês, não tinha condição. Observa que no caso o filho mais novo, ele vai pedir a herança ao seu pai, mas o seu pai ainda é vivo. Quando você pega esse versículo que o filho chega e pede a herança ao seu pai, mediante o costume dessa época, esse filho já era para ser expulso de casa. É porque o filho, era como se o filho estivesse dizendo: olha, eu estou doido que você morra, ou para mim o senhor já morreu, e eu quero a minha parte da herança para fazer o que eu quiser da minha vida. Esse moço, ele vai ter um desrespeito com o teu pai, e naquela época, irmão, de respeitar uma pessoa de idade era algo gravíssimo. Você não poderia desrespeitar. Quem pegou a época aqui, irmão, nós pegamos, né, Luciano? Nós pegamos, né? Que quando tu chegava e o seu pai estava conversando com algum amigo, tu tinha que pedir bênção. Bênção. Boa noite, me dá licença. Tu nem conhecia o sujeito. Benção. Não sabia se era seu avô, seu tio. Tu tinha que dar benção. Desrespeitar uma pessoa idosa, irmão, frito. Na hora, o pai poderia expulsar o filho de casa. O texto vai dizer que o pai não faz isso. O pai vai fazer o quê? Vai repartir, vai pegar a parte que lhe cabe e vai entregar nas suas mãos. Irmãos, entenda isso. A propriedade, o patrimônio era do pai, irmão. Quando o pai pega uma parte, certo? E entrega para o teu filho, era como se o pai estivesse entregando uma parte da sua vida na mão do seu filho. Tudo que ele lutou, tudo que ele trabalhou, tudo que ele sofreu para conquistar, e ele está entregando na mão de um filho que não teria direito nenhum no momento. Nesse momento aqui, ele não tinha direito nenhum, mas o pai, ele vai entregar, ele vai liberar para que o filho pudesse, no caso assim, ter a sua parte como ele tanto queria, né, na sua herança. Com isso, meu irmão, o filho ele vai embora. O texto diz que o filho vai embora. E ele começa a gastar o dinheiro como, irmão? De uma forma irresponsável. Sabia que tem gente que não sabe lidar com dinheiro? Não sabe. É isso? E aí ele vai começar a gastar de uma forma, sabe, solúvel, irresponsável. O texto vai dizer que esse moço, ele vai gastar tudo, ao ponto dele ficar sem nada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Cuidado com as amizades que te cercam no dia de sol, no dia de churrasco, porque vai vir tempo de chuva, e se você não se resguardar, no tempo de chuva você vai olhar para o lado e para o outro, e você vai perceber que você está só.
Esse moço, quando ele olha agora que ele está sem dinheiro, sem nada, e sem amigo, o texto diz que esse moço vai sentir fome, e ele vai procurar um daqueles cidadãos e vai assim, fala o seguinte, vai lá para o campo, para poder apacentar alguns porcos, né? Olha, irmão, que coisa, quando o jovem chega lá e ele começa a apacentar os porcos, ele sente vontade, ele não come, irmão, mas ele sente vontade de comer comida de porco. Hoje, no nosso contexto, ele sentiu vontade de comer lavagem, irmão. Olha como que o inimigo, ele, sabe, ele vai deteriorando o ser humano, vontade de comer comida dos porcos. Aí, quando ele sente essa vontade, ele vai cair em si. Ele vai falar, caramba, rapaz, calma aí, pega a minha cola aqui, irmão. Caramba, rapaz, na casa do meu pai, rapaz, os trabalhadores têm pão à beça lá. Tem comida, tem pão, e eu estou aqui o quê? Padecendo necessidade. Aí esse jovem, ele vai tomar uma decisão, e ele vai, eu costumo dizer, que eu até falei assim, ele ensaiou uma oração, ensaiou como? É que eu costumo dizer que ele ensaiou antes, é que depois que ele chega para o pai, né? Então ele começa a pensar, então eu vou levantar, e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou de ser chamado seu filho, faze como um dos seus trabalhadores, né? Ele está ensaiando ali. Então o texto diz que ele levanta, volta para o pai. Sendo que é o seguinte, irmão, por que ele libera essa palavra, faze-me como um dos seus trabalhadores? Porque na cultura, o filho, ou então a pessoa que fizesse isso, primeiro, ele era considerado como uma pessoa morta para a família. A família sepultava aquela pessoa, literalmente. Segundo, para voltar para a família e para o seio, ele tinha que restituir tudo aquilo que ele roubou, ou que ele pegou, ou que ele destruiu da sua família. Respeito, né? Humilhação, ele tinha que restituir tudo isso, irmão. E sabe o que acontece? Ele cai em si e ele sabe que ele não iria conseguir, ele não teria como conseguir fazer isso. Então, qual seria a solução para ele? Senhor, pai, eu pequei, eu errei, eu vacilei, me aceita como um dos seus trabalhadores. Mas o que o pai vai dizer, irmão? Quando o filho vai chegar, o filho nem termina a oração que ele ensaiou. O filho, quando chega, o pai vem, abraça, beija, né? Faz aquela festa de alegria, e o filho ele vai começar a dizer, pai, pequei contra o céu, contra a terra, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai continuar, o pai, senhor, traga uma melhor roupa, traga anel e traga sandália, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi achado. Agora pense numa coisa aqui, irmãos, Jesus, ele está dizendo o seguinte para os fariseus, para os escribas, a história só está se repetindo, assim como Deus, lá no Éden, quando Adão pecou, e Deus foi lá e tampou as suas vergonhas, tampou a sua imundícia, a mesma coisa Deus estava dizendo que está fazendo com esse filho aqui agora, porque qual era a melhor roupa daquela época, meu irmão? A do pai. A melhor roupa dessa época era a roupa do pai. E o pai estava dizendo para os seus servos, vão lá dentro, pegue uma das minhas melhores roupas e traga e vista o meu filho. Sabe o que é isso, meu irmão? O filho chegou sujo, o filho chegou maltrapilho, o filho chegou arrebentado, mas o pai estava dizendo, eu ainda sou Deus para te servir, para tampar suas vergonhas e perdoar os seus pecados. A melhor roupa era a roupa do pai, meu irmão, e o pai vai dizer, pega a melhor roupa, pega o anel, pega a sandália e veste meu filho. Vai lá, pega lá um cabrito, mata e vamos festejar. De repente aqui você vai entender um pouco da indignação do irmão, não justifica, mas da indignação do irmão. Irmão, carne naquela época, nesse período era coisa muito cara, irmão, só servia banquete de carne quando era uma festa muito especial. Vamos almoçar aqui? Aí, não, banquete de carne era algo assim, muito especial. Que o dono da casa, que o pai estivesse bancando, era algo muito especial.
Quando o filho mais novo, mais velho chega e ouve, e falam para ele que, ó, tá aí, cara, seu irmão voltou são e salvo, seu pai está feliz da vida, e aí ele mandou matar um cabrito, e estão festejando, estão dançando, estão alegria só. Entra. Vou entrar nada? Eu não vou entrar mesmo. Presta uma coisa aqui, irmãos. Desrespeitar o pai, porque quando o pai dava uma festa e os filhos não queriam entrar ou não queriam participar, era algo também muito desrespeitoso com o pai, desconsiderando o seu pai. Assim como o filho novo pegou os seus bens fora do tempo, desrespeitando e indo embora, agora o filho mais velho, com essa mesma atitude, estava também desrespeitando e desonrando o seu pai. E aí o que o pai faz? O pai poderia, irmão, como pai, chegar da porta e falar assim: entra agora, eu quero você lá dentro agora. Mas o pai não faz isso. O texto diz que o pai sai, vai lá fora e vai conversar com o filho. E vai passar para o filho: meu filho, olha, teu irmão, meu filho, teu irmão estava perdido, seu irmão tinha sumido, agora seu irmão... Ele está conversando com o filho. Sabe por causa de quê, meu irmão? Porque Deus, o Pai, Ele quer que nós estejamos em casa pelas razões verdadeiras. Tem muita gente na casa com a motivação errada. E Deus está dizendo: olha, eu poderia até te obrigar a ficar, mas eu quero que você fique sabendo por que você está ficando. Você precisa ter a motivação e ter a razão correta. Nesse momento aqui, o pai estava dizendo: meu filho, não importa o que aconteceu, o que importa é que a nossa família, ela está unida de novo, o que importa é que a nossa família está de pé, o que importa é que a nossa família está festejando, está alegre, e você faz parte dessa família, meu irmão. Sabe, muitas vezes nós nos atrapalhamos, porque nós estamos preocupados muito com a nossa vida, muito com a gente mesmo, e esquecemos que maior do que a gente é o reino, maior do que a gente é a família, maior do que a gente, meu irmão, é o propósito de Deus nesse lugar, meu irmão. Você precisa entrar pela motivação certa. Você sabe qual era a motivação certa? Pai, eu posso até nem concordar que isso fez essa festa, mas por amar o Senhor, eu vou entrar nessa festa, eu vou participar dessa festa, por amar o Pai. Às vezes, irmão, nós estamos participando, nós estamos juntos, e estamos, de repente, com a nossa motivação completamente errada. E Deus está dizendo: olha, nós precisamos participar com as emoções, com os sentimentos corretos. Observa que o filho, quando o pai vai conversar com ele, o filho ele vai, tipo assim, mostrar para o pai que quem merecia a festa era ele. E o filho vai dizer assim: pô, pai, mas eu estou aqui há tanto tempo te servindo. Ó, eu estou aqui há tanto tempo sendo fiel ao Senhor. Eu estou aqui tanto tempo cuidando das suas coisas. E olha, o Senhor nunca pegou um cabrito e me deu para poder comer com meus amigos. Como se a bênção ou o favor do Pai estivesse ligado ou dependendo daquilo que ele fazia para o Pai. Pessoas, meus irmãos, que estão achando que só podem receber o favor de Deus se fizer algo em troca para Deus. Eu costumo dizer uma coisa, meu irmão: tem pessoas que estão vivendo uma mente completamente equivocada, e tem pessoas que estão dizendo assim: eu vou para a igreja para eu não perder a salvação, e eu fico olhando, eu falo: Jesus, tem misericórdia dela. Olha, eu vou para a igreja porque eu não quero perder o meu lugarzinho no céu. Eu vou entregar o meu dízimo porque eu não quero perder a minha salvação, eu não quero ir para o inferno. Como se salvação estivesse dependendo daquilo que nós praticamos. Aí eu costumo dizer o seguinte: você não vem para a igreja para ser salvo, você não entrega seu dízimo para ser salvo, é porque você já é salvo que você faz essas coisas. É porque nós tivemos uma mente transformada, e nessa transformação nós sentimos prazer de vir para a casa do Pai, nós sentimos prazer de ajudar a obra do Pai, nós queremos cuidar das coisas do
Pai, é porque nós já recebemos, meu irmão, algo que o homem, que o mundo não pode nos proporcionar, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Pessoas que vivem perto do Pai, pessoas que vivem na casa do Pai, mas não amam o Pai de verdade. Isso é um perigo, meu irmão. Fazem tudo, mas não amam o Pai de verdade. Observa que essa história do filho mais velho, ela não termina. Ninguém sabe se ele entrou ou se não entrou na casa. Acaba com o pai dizendo para ele e encerra ali a história. Por quê, irmão? Porque essa história era uma oportunidade para os escribas e para os fariseus, para que eles também pudessem tomar a decisão de celebrar o amor junto com o Pai. Essa história não tem fim, porque no caso era para que os religiosos pudessem ouvir aquela história e decidir se iam continuar com o posicionamento, com o pensamento deles, ou se eles iam passar a fazer, estar na presença, porque esses religiosos, irmão, eles trabalhavam, eles estavam na casa, tudo certinho, não amavam o Pai. E aí Deus está dando essa oportunidade para que eles pudessem ter essa condição. Olha o que acontece quando nós queremos, ligar uma coisa com a outra. Mateus 7, 22 e 23. Já diz alguns amigos meus, se você pegar o Sermão da Montanha, se não tiver mais nada na Bíblia, e se você tiver o Sermão da Montanha guardado contigo, você vive uma vida de santidade na presença de Deus. Sermão da Montanha. Só você. Eu não consigo ler a Bíblia toda. Leia o Sermão da Montanha. Pronto. Ali, meu irmão, sabe? Então, olha o que Mateus 7, 22 vai dizer. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres. Então eu lhe direi, apartai de mim, que nunca os conheci. O perigo de nós estarmos na casa do Pai e não nos relacionarmos com o Pai e não conhecermos o Pai. Eu fico olhando e eu fico vendo que tem pessoas que têm, sabe, botado o evangelho de uma forma tão difícil, e o evangelho é simples. O evangelho, a essência do evangelho é algo muito simples para que a gente possa seguir. Essa palavra é para todo aquele, meu irmão, que estão fazendo questão, mas que não conhece o Pai. Aí fala assim, João, mas não tem como a pessoa estar na igreja e não conhecer a Deus. Irmãos, leia Marcos capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos então andando com ele, estão vendo milagre. Os discípulos, quando Jesus acalma a tempestade, acalma o vento, o texto diz, irmão, que os discípulos olham um para o outro e dizem, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí Deus, meu irmão, o Senhor, olha, o Senhor Jesus escuta isso e não fala nada. Entra capítulo 5, a história do Gadareno. Jesus entra na cidade, você não sabe quem sou eu não? Então eu vou usar a boca do meu adversário para dizer para vocês quem sou. Se você não me conhece, ele me conhece. Vem cá, crente, não foge não. Vem cá, fica aqui. Pega Marcos capítulo 5. Se não me falha a memória, acho que é o versículo 6 ou versículo 7. Quando o Gadareno olha para Jesus, ele vai dizer assim, que tenho eu contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Tem pessoas que estão andando com Jesus, mas não sabem quem é Jesus. E aí você vai entender por que lá na frente. Lá na frente da nossa aplicação você vai entender. Irmãos, nós precisamos estar buscando a Deus
servindo a Deus e procurando entender a todo momento que, por causa da sua graça e por causa do seu amor, é que nós nos achegamos a Ele e recebemos da parte dEle. Observa que Jesus ele vai contar duas parábolas. As duas primeiras é alguém procurando alguma coisa. É um pastor procurando uma ovelha e é uma mulher procurando uma dracma perdida. As duas parábolas. E a terceira parábola é o filho que volta, que se arrepende e volta. Porque a salvação, irmão, a parte de Deus, Deus fez e fez bem feita. Por isso que ele conta duas parábolas dele indo procurar, dele indo dando a oportunidade, dele, sabe, ajudando, dele dando o direcionamento. Eu estou dando a oportunidade para ser salvo. Agora, você precisa fazer a sua parte, que é o quê? Que é me aceitar, me seguir e obedecer a minha palavra. Encáfolha, pô, rapaz, esse negócio aqui está complicado, hein? Vou botar aqui agora, pronto, agora vai segurar. Irmãos, para encerrar, eu quero tirar 3 aplicações desse contexto, dessa história para as nossas vidas. O que nós podemos aprender, irmãos, com essa história que nós acabamos de ler e acabamos de entender? Eu quero primeiramente dizer para os irmãos, e essa primeira parte aqui, irmão, sinceramente, dizem que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas é um conselho que eu quero deixar para você, para a sua vida, né? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui é que não devemos tomar decisões precipitadas em nossas vidas. Sabe por que tem pessoas que estão sofrendo? Porque têm tomado decisões fora da vontade de Deus. Na hora de tomar decisão, estão consultando a sua própria razão. Estão consultando o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Mas nós procuramos no nosso próprio coração a resposta para essas decisões. Estamos procurando também em alguns amigos, mas às vezes amigos que não têm nada com Deus, não conhece Deus, não conhece a graça, sabe, não tem compromisso com a palavra, e aí nós buscamos conselhos com essas pessoas. E aí, irmão, a probabilidade de ser ao contrário daquilo que você já está querendo é muito grande. Ele vai sempre, sabe, o rio corre sempre para um lado, não tem jeito, irmão. Ninguém quer ficar remando contra a maré, não, ele vai sempre para um lado. Pessoas que procuram, meu irmão, conselho em tantas coisas, mas não busca conselho na palavra de Deus. Não tome decisão errada na sua vida, não tome decisão precipitada, aguarda, espere e ore ao Senhor. Deus, Ele vai confirmar, Deus, Ele vai falar o teu coração, Deus vai te dar um sinal, Deus vai fazer com que você entenda que é da vontade dEle, mas pelo amor de Deus, não tome decisões precipitadas, porque você pode sofrer lá na frente as consequências. Eu falo isso, irmão, de carteirinha, porque eu já tomei tantas decisões precipitadas que quebrei a cara, irmão. Tantas decisões que nós já tomamos, que nós quebramos a cara, e muitas vezes confiado em nós mesmos. De Deus falar, olha, eu quero você aqui, eu não quero você ali, eu quero você aqui, eu quero ficar aqui. E aí, meu irmão, o pau canta no nosso lombo, não tem jeito. Vai quebrar a cara. Você precisa tomar alguma decisão. Olha esse jovem, ele estava bem na casa do pai, ele tinha tudo na presença do pai, ele podia desfrutar de tudo que o pai tinha para proporcionar para ele, mas ele decide viver longe do pai, e pega a sua herança, e vai viver longe do pai, e gasta tudo, e volta quebrado, arrebentado para a casa do pai. Eu costumo dizer que o erro dos outros é melhor quando a gente olha e tira algum aprendizado, irmão.
Quando você olha e fala, rapaz, ô, fulano, meu amigo, minha amiga, foi por aquele caminho ali, não deu certo, eu não vou. Mas tem gente que parece, irmão, que o negócio está dando errado, e ele fala, não, deu errado para ela, porque de repente ela não está preparada, ele não tem muito conhecimento, e começa a puxar uma porção de desculpa, mas comigo vai ser diferente. Tu pega esses moços que estão na boca de fumo, todo mundo vai morrer, menos ele. Conversa com um deles. Não, fulano morreu por causa disso, fulano vai daqui, deu mole e não sabe tirar. Daqui a pouquinho, está morto. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, nós não podemos tomar, decisões precipitadas na nossa vida. A nossa vida precisa estar pautada na palavra, meu irmão. Se a palavra diz vai, tu vai. Se ela falar fica, tu fica. Se ela falar espera, tu espera. Se ela falar não, é não, meu irmão. Porque Deus, Ele sabe, Deus está vendo além de você, meu irmão. Deus está vendo lá na frente, você está vendo agora. Mas Deus está vendo lá na frente. Muitas vezes o não de Deus é o cuidado que Ele tem com a nossa vida. Salmo 119, versículo 9 vai dizer, de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando eu li esse texto, eu ficava pensando assim, esse salmo deve ser um salmo assim, uma pessoa com um farol de avião, né, iluminando uma estrada, então está tudo iluminado, então você pode andar à vontade. É ao contrário aqui, tá? A lamparina aqui era algo pequenininho. O alcance dela era pouquinho. No máximo, ó, alguns centímetros, né? Ou então 1 metro na sua frente. Então, quando o salmista fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo o seguinte, a palavra, ela só é lâmpada quando eu carrego ela próximo de mim. Ó, ela está perto de mim. Então, ela é lâmpada para os meus pés, porque ela vai iluminando por onde eu vou passando. Irmão, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho. Nós temos uma palavra poderosa e estamos se baseando na palavra de homens, meu irmão. Salmo 109, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu irmão. Às vezes nós estamos pecando porque nós estamos indo contra a palavra. E se nós desprezamos a palavra, entenda isso aqui, meu irmão, não tem outra coisa, nós vamos vacilar, nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, porque é a palavra que nos coloca e nos deixa de pé, é a palavra, meu irmão. A segunda coisa que eu quero falar com os irmãos aqui, que não podemos deixar as circunstâncias da nossa vida, do nosso momento, desqualificar quem somos diante de Deus. Olha esse jovem. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Ele era trabalhador, irmão, do pai? Não, ele era o quê? Filho. Muitas vezes as circunstâncias da nossa vida vai tentar nos desqualificar diante de Deus. Ó, sabe por que você está assim? Porque tu fez isso, porque tu fez aquilo, porque a tua família é ruim, porque isso é maldição hereditária, e bebê, e bababá, e bababá. E aí você vai se enchendo daquelas coisas, você vai, realmente, cara, eu não tenho como receber nenhuma bênção, não tenho como receber nenhuma graça, o Senhor não vai me alcançar, porque o negócio está complicado mesmo. E muitas vezes nós somos isso mesmo, né, irmão? Vacilão, erramos mesmo, damos mole, e o diabo vai só lançando na nossa cara, pegando o nosso passado. Guarde isso aqui, hein? Ele pega o nosso passado para poder frear o nosso presente, para poder impedir o futuro lindo que Deus já tem preparado para os seus filhos. Olha, Igreja do Guarani, ele pega o nosso passado e aí ele traz para o nosso presente para nos paralisar, para que nós possamos de repente entender que realmente não tem como chegar, porque ele já sabe.
daquilo que o Senhor tem preparado para nós lá na frente, e Ele não quer que você chegue lá na frente. Por isso que muitas vezes Ele vai dizer, você não pode, você não consegue, a sua família é a menor do bairro, é a menor da cidade, você está cheio de problema, e como é que você fala que vai chegar e você não vai chegar a coisa nenhuma? Mas nós vamos dar uma resposta para Ele hoje. Quem sabe Ele está te afrontando, quem sabe Ele está dizendo para você que você não vai conseguir, quem sabe Ele está dizendo que a sua família está debaixo de uma maldição, mas hoje a PIB do Guarani vai dar uma resposta para as afrontas que o diabo tem lançado na nossa cara, e a resposta é: Satanás, eu não sou escravo da fofoca, eu não sou escravo do vício, eu não sou escravo, eu sou filho de Deus nessa noite. Você é filho, você não é escravo, você é filho. Nós precisamos entender que nós somos filhos, mas muitas vezes a circunstância, elas nos leva a entender que nós somos algo tão insignificante, que Deus não está nem se importando conosco, e Deus está dizendo: mulher, você é minha filha, homem, você é meu filho, e eu sou o seu pai. Eu amo quando Jesus, no capítulo 7 de Mateus, capítulo 7, por isso que eu gosto do Sermão da Montanha, né? Ele vai dizer, olha, vocês sendo maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai Celestial. Irmãos, aí você se coloca na qualidade de pai agora. Seu filho pode estar com um problema que for, pode ter vacilado, mas se ele chegar para você sentar e falar, pai, eu preciso da tua ajuda, irmão, tu move céus e terra para abençoar e ajudar teu filho. Sim ou não, irmão? Aí Deus está dizendo assim, se você que está cheio de problema, cheio de dificuldade, tu sente vontade e desejo de fazer coisa boa para os teus filhos, quanto mais o vosso pai, você não está só. Você tem um pai, você tem um dono. Você está pensando que a tua família está passando despercebida, você está pensando que a tua história está passando despercebida, e muitas vezes pessoas ficam rindo da nossa cara, ficam achando que vai terminar desse jeito, mas não vai não, não vai mesmo, porque a resposta que Deus deu para o filho foi essa: você não é escravo, você é meu filho, e por você eu respondo todas as coisas. Eu prefiro acreditar em Romanos capítulo 8, versículo 1, que vai dizer, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo ao Espírito. Meu irmão, nós somos filhos do Altíssimo, nós somos filhos do Eterno, e Ele está nessa noite. Se você é filho, levanta a tua mão aí, dá um glória para o Senhor nessa noite. Nós somos filhos, meu irmão. Para encerrar, terceira coisa aqui, irmão, precisamos entender, toda vez que nós nos reunimos nesse lugar, nós estamos na presença de Deus. Irmãos, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Aí você diz, mas não diz aqui a morada de Deus. Irmão, você entendeu, né, irmão? Isso aqui, nós nos reunimos para poder adorar o nome dEle. E Ele se faz presente nesse lugar. Sabe o que acontece às vezes? É que as preocupações, que as lutas do dia a dia, muitas vezes nos faz chegar nesse lugar e abafa a nossa adoração, a nossa alegria, o nosso desejo de servir, o nosso amor pela obra, o nosso amor pelo Pai. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Sabe? Se você não me fala a memória, acho que essa aqui aí vai vir na hora assim, mas eu acho que é 2 Reis, a Sunamita, 2 Reis, capítulo 4. Olha, filho morto. Ela, vou no profeta, Monte Carmelo, vou lá. Ué, não pedi filho a ele. Jezinho, tá vindo lá a opção aí, vai lá e pergunta, tá tudo bem com ela? Tudo bem com ela? Tá tudo bem, eu quero falar com quem pode resolver. Cadê o profeta? Tá lá em cima. Mas você vai pegar o capítulo aí, o capítulo 4, quando a Sunamita chega perante o profeta, ela poderia já chegar, sabe, falando o que ela quisesse.
Porque o coração daquela mulher estava amargo, porque o seu filho estava morto dentro de casa. Mas a primeira coisa que aquela mulher vai fazer, sabe o que é, irmão? Adorar. O texto diz que quando ela vê o profeta, ela se ajoelha e pega aos pés do profeta em forma de adoração. Nós às vezes perdemos e o inimigo às vezes nos rouba, sabe, esse poder da adoração, porque enquanto nós estamos adorando aqui, quem quiser recebe, Deus está trabalhando lá na tua casa. Enquanto nós estamos bendizendo Ele aqui, Deus está visitando teu filho, tua filha, tua casa, teu emprego, a tua empresa, o teu emprego. Deus está visitando aquela pessoa que você tem orado para que ela se converta. Enquanto a igreja adora aqui, Deus visita lá, meu irmão. Mas às vezes nós perdemos essa oportunidade de adorar ao Senhor. E aí, irmão, eu estou numa pegada agora, irmão, é o seguinte, olha, que tem tanta gente inventando tanta coisa, mas o evangelho é o mesmo. É o mesmo. O evangelho não muda, irmão, ele é o mesmo. E tem gente quebrando a cara, porque no caso quer ficar inventando ideia. O evangelho, se nós seguirmos o beabá, irmão, não tem quem segura a gente. Você quer acessar a presença do Pai? Você quer desfrutar dessa presença? Não tem outra forma, irmão. Oração, jejum e palavra. E eu posso colocar uma de quebra aqui? Praticar o perdão, irmão. Tem muita gente que não gosta de perdoar. Tem muita gente que está magoada, está com uma ferida, está com, sabe, não quer perdoar. Aí, ó, Deus trava a bênção. Perdoa, libera o perdão. Quando você perdoa, o abençoado é você. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Quando você pratica o perdão, Deus está olhando para você e está dizendo, olha, vai subir mais um degrau, porque é difícil, eu sei que é difícil, mas você está praticando por amor a mim. Irmãos, palavra, quanto tempo que nós não jejuamos, irmão? Não precisa responder, só pensa. Palavra, irmão. Tem gente, aqui não, lá em Guapimirim, na minha igreja, que só lê a Bíblia no dia de culto. Vamos abrir a palavra do Senhor. O cara fica desesperado. Aonde é que está Gênesis? Está entendendo, irmão? Não tem, sabe? Olha, o pai falou para o filho assim, meu filho, você está todo dia na minha presença. Por que você não me pediu um cabrito? Olha, você tem livre acesso a mim. E você está me cobrando porque eu nunca te dei um cabrito. O que é meu é seu. Era só você tomar posse na presença, mas sem desfrutar da presença. Por quê? Porque estava na presença com a motivação errada, para ser reconhecido, para ver que era o bambambam, que era o melhor da turma, que era o melhor da classe. E Deus não mede ninguém assim não, meu irmão. Deus nos mede, eu costumo dizer que Deus nos mede, é lá no nosso quarto, quando nós estamos de joelho. É lá, meu irmão, que Deus mede a gente. Deus não me mede quando eu estou em cima de um púlpito com o microfone. Eu tenho orado a Deus essa semana, eu falei, Senhor, olha, se o Senhor não quiser me dar oportunidade para poder pregar, eu não quero, não faço mais questão dessas coisas, não faço, irmão. Porque eu tenho percebido que a minha vida ela precisa ser pautada na oração dentro do meu quarto, não em cima do púlpito. A minha vida precisa de uma santidade na minha casa e não na igreja. A igreja é consequência de quem eu sou lá. Se eu sou um péssimo filho lá, se eu sou um péssimo marido lá, se eu sou uma péssima esposa lá, se eu não obedeço a palavra lá, se eu estou fora da comunhão lá, eu reflito tudo isso aqui, meu irmão. Mas quando eu estou bem, quando eu estou, sabe, ligado com o Pai, quando eu estou na mesma sintonia, quando chega aqui, quando o dirigente fala, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, dá vontade até de sair voando, meu irmão. Porque você está bem com o teu Pai e você vem adorar Ele. Por isso que muitas vezes chega no culto e só critica. Pode ter certeza, irmão. Olha para a sua vida de leitura, jejum e palavra. Você vai ver que está devendo ao Senhor. Ó, eu ganhei esse braço aqui ontem. Eu emagreci 20 quilos, irmão. Aí, a última vez que eu fui pregar na Assembleia, não sei se aconteceu aqui na quarta-feira. Aí, quando eu acabei de pregar, o irmão falou assim, Jorge, tirei várias fotos suas bacanas. Falei, rapaz, depois tu me manda. Rapaz, quando ele mandou, que coisa horrível.
O terno parecia aquela roupa que você botava em Judas para malhar. Aquelas coisas imensas, grandes. Calça. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, tu apaga esse negócio. E não posta nada disso. Eu falei, Rose, olha aqui. Aí, a Rose, no meio da semana, esteve aqui no shopping, comprou esse blazer bonitinho, irmão. Obrigado. Qual é o número, filha? 46? 46, não esquece. Não vai comprar 58 mais não, 46. Ah, 46, para caber, eu acabei certinho de Munjó. Aí, irmão, ó, quando foi ontem, nós viemos para cá e ficou um pouquinho apertado o que ela comprou, nós vamos lá para poder ver, para poder trocar por maior. Quando nós entramos, meu irmão, para você entender, meu irmão, que muitas vezes a gente ora, e parece que o céu não responde nada, né? E aí o que vem no nosso coração? Eu vou parar de orar, porque Deus não quer me responder, Deus não está me ouvindo. É mentira, irmão. Isso aí já é o inimigo trabalhando para você poder parar de orar. Tá bom? A Bíblia diz, olha, batei, que a porta vai se abrir, meu irmão. Busca que você vai encontrar. Mas o inimigo sabe disso, ele começa a colocar desânimo no teu coração, desânimo. Não adianta você orar, não adianta nada. Aí, quando a gente chegamos na porta do shopping de Caxias, uma fila de carro, irmão, pensa em um calor. Aí o carro deu problema na buzina e deu problema no ar-condicionado. Falei, Jesus, parado. Falei, Rose, esse shopping deve estar uma loucura. Todo mundo vai puxar por causa do ar-condicionado, irmão. Ninguém quer ficar gastando luz em casa, né? Lá chupa um sorvete lá e fica lá andando até, né, refrescar a cuca. Aí deve estar um inferno aqui dentro, Rose. Mas vamos lá, a gente pega esse negócio e vamos meter o pé daqui, vamos embora. Quando nós chegamos perto da cancela, eu falei para a Rose assim, Rose, olha, seria tão bom se a gente conseguisse encontrar uma vaguinha do carro aqui, debaixo de uma árvorezinha dessa, nenhuma sombra. Quando eu falei aquilo para a Rose, Deus falou ao meu espírito, falou assim, eu gosto de oração simples. Eu gosto de oração simples. Aí a Rose falou assim, tu crê? Ela nem deixou eu responder. Se você crê, você recebe. Eu falei, então tá bom. Aí entrei com o carro. Aí tem lá em cima, né? Porque eu quero aqui perto, aqui da portaria aqui. Aí eu entrei, os carros na frente, e aquela confusão, eu entrei de novo, passei na porta do shopping olhando, aí os caras entrando, pai, quando chegou lá na frente, aí eu dei uma curvinha assim, aí tinha uma mulher assim, parada com a porta aberta do carro, aí eu parei, irmão, eu sou gago, tem hora que eu vou perguntar as coisas dos outros, eu mato os outros de rir, porque eu gaguejo tanto, que a pessoa nem me responde, ela vai embora, porque, entendeu? Eu parei o carro, aí perguntei, ô colega, tudo bem? Você está saindo agora? Aí ela, eu só abri a porta, está muito quente, eu abri a porta. Não, fica à vontade. Aí parei o carro, ó, na porta, para ninguém me roubar a vaga, né? Parei o carro aqui, não pode ficar à vontade, não tem pressa não. Aí, pai, não, aí conversando um pouquinho com ela, eu e a Rosa, ela pegou o carro e saiu. Aí quando ela saiu, aí eu joguei o carrinho à frente assim, aí vim de rezinha, aí quando eu parei o carro, eu olhei, sombra e debaixo de uma árvore. Deus, irmãos, Ele ouve a nossa oração. Sabe o que Deus está esperando da igreja dele? Que a igreja entre mais na intimidade do teu quarto, se ajoelha na beira da sua cama e se não souber falar nada, fique quietinho, mas fique ali. Fique ali, quietinho. Senhor, não tenho palavra, vou ficar quietinho aqui. Deus, ele recebe o gemido da nossa alma, meu irmão. Ó, joelho. Tem dia que eu vou orar, eu gosto de orar com som, botar uns louvores, né? Mas tem dia que eu estou de cantor, meu irmão. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A Rosa até me expulsou do quarto um dia desse aí, ó. Vai orar na sala, pelo amor de Deus. A sua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado.
Descansar. Descansa e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali contigo, com meu amor. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Esse milagre acontece na beira da tua cama. Esse milagre acontece lá na sua sala. Jorge, mas onde eu durmo é sala e quarto junto. Então você separa um canto de oração. Separa um canto, é lá naquele cantinho de oração que você vai consagrar ao Senhor e vai dizer: Senhor, eu preciso mais de Ti, menos de mim. Eu preciso mais da Tua graça, mais do Teu amor, mais da Sua direção e menos de mim. Irmãos, não existe nada bom em nós, irmãos. Se você basear a sua vida pelas suas vontades, pelo teu querer, você vai quebrar a cara. Agora, quando você desfrutar da presença e entender que Deus, Ele tem o melhor para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua casa, o melhor para a tua família, você descansa em Deus, irmãos. E a oração tem assim: poxa, eu não oro porque eu não sei orar. Não preciso orar então? Só em Deus ver você lá de joelhinho, quietinho, Ele já está recebendo a sua oração. Ah, eu sei falar só um pouquinho. Então fala um pouquinho. Tu vê qual foi a minha oração ontem? Falei, pô, seria tão bom se tivesse uma árvorezinha com uma sombrinha para eu parar esse carro. E a pessoa parar no sol e depois entrar no carro, já estou magrelo, aí que ia queimar tudo mesmo. E Deus, Ele responde nas mínimas coisas. Mas sabe por que Ele responde nas mínimas coisas? Para que você possa entender. Se eu tenho cuidado de você, em uma sombra que você está me pedindo, meu filho, imagine quando você ora pelos teus filhos, porque eu oro pelos meus filhos todo dia. Imagine quando você ora pela sua casa, imagine quando você ora pela sua saúde, imagine quando você ora pela sua família, imagine quando você ora pela minha igreja. O que eu não faço é que às vezes nós não estamos vendo, mas Deus está trabalhando. Nesse momento que nós estamos aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, glorificando a Ele, adorando a Ele, cantando o nome dEle, Deus está trabalhando. Nesse momento que nós estamos aqui, Deus está confundindo o adversário, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo algo pela tua casa nessa noite. E nós precisamos vir para cá, meu irmão, com esse intuito. E esperar que o nosso Deus, Ele sempre tem algo a mais para as nossas vidas. Porque Ele vai nos dar infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Porque Deus tem prazer em de nos deixar de boca aberta. Quando Ele olha para nós assim, fica com a boquinha aberta, o céu deve dizer: olha que coisa linda, tira uma foto aí, anjo. Senhor, sem palavras. É assim que Deus quer nos ver, meu irmão. Mas nós precisamos nos relacionar com Ele, sabendo que Ele é o nosso Pai. E que nós amamos a Ele. Por isso que Jesus diz: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas. O que é que você tem buscado? Quais são essas demais coisas? Deus está dizendo: e essas demais coisas vão alcançar a sua vida. Busca o meu reino, busca a minha casa, busca a minha justiça, porque eu tenho bênção e tenho vitória para entregar nas suas mãos. A gente pode cantar um louvor, pastor? A equipe de louvor vai cantar? A equipe de louvor? Vem, varão, vem para cá então. Você vai cantar ela? Não, você canta, rapaz. Não, varão, não. Eu só canto só o refrão que é fácil, que é só uma letra o refrão. Ou então canta outra então. Eu não conheço também não. Canta outra. Amém? É que eu passei uma música para ele, mas eu estou pensando que eles que vão cantar. E depois você vai cantar, mas
sei você, eu vou errar tudo, irmão, se eu for cantar. Eu só conheço o refrão, porque o refrão, irmão, é duas frases, entendeu? Aí não tem como tu esquecer. Vamos nos pôr de pé em nome de Jesus? Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, você que entrou aqui nessa noite. Você tem um Deus que ama você. Você tem um Deus que ama a tua casa. Você tem um Deus que ama a sua família. Às vezes nós passamos por alguns processos, irmão, e parece que, sabe, está tudo dando errado. Mas parece até jargão de pregador, mas não é não. Eu queria dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. E Ele sabe o caminho certinho para conduzir a nossa família para a sua presença. Ele sabe a maneira, Ele sabe a hora, Ele sabe o jeito, Ele sabe de tudo, irmão, para poder nos conduzir para a presença dEle. Eu creio que aquela pessoa que na tua casa ainda não aceitou Jesus, ainda não entregou a vida dela para Jesus, Deus vai alcançar essa pessoa. Eu creio que essa pessoa que você tem orado, para Deus poder trabalhar, para Deus poder libertar, para Deus poder abençoar, para Deus poder escrever o nome dela no livro da vida, Deus vai alcançar essa pessoa. Não fique surpreendida quando o telefone tocar, quando essa pessoa vir te visitar, quando a mensagem chegar no WhatsApp contando o testemunho da vitória. Não fique surpresa, porque Deus está dizendo: tu é minha filha, a tua casa é minha, a tua vida é minha, e eu sou o seu pai. Entenda uma coisa: o filho que foi, ele precisou voltar. E quando ele voltou, ele encontrou restauração, ele encontrou abrigo, e ele encontrou amor do pai. Tem muita gente aqui que eu não conheço, irmãos. Então é meu dever perguntar para você que está aqui nessa noite. Você que de repente está visitando a igreja, mas nunca aceitou Jesus, nunca levantou as suas mãos e nunca entregou a sua vida para Jesus. O Pai está te chamando hoje. O Pai está chamando você hoje, porque Ele tem pressa para realizar algumas coisas na sua vida. Mas veja bem, o filho precisou voltar. Você que nunca aceitou Jesus, você que de repente está aqui, já serviu a Deus por algum motivo, na caminhada, alguma circunstância te paralisou, sabe, fez com que você não viesse mais, não queresse mais, e você até hoje sabe que o seu lugar é a casa do Pai. Você pode até andar por aí, mas você sabe que o teu lugar é na casa do Pai. Se você está aqui nessa noite, eu gostaria que você levantasse as suas mãos para eu poder orar por você, só isso. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida para Jesus, e quer dizer: Senhor, toma minha vida nas tuas santas mãos. Senhor, eu não quero ser, sabe, um escravo, eu não quero ser uma criatura, eu quero ser filho, e para ser filho tem que passar por Cristo. Não tem jeito. Se não passar por Cristo, não é filho, é apenas criatura. E Deus está dizendo nessa noite: se você quiser, eu quero receber você nessa noite. Quem é o primeiro corajoso? Quem é a primeira corajosa? Você que está aqui nessa noite, que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém? Nós vamos cantar esse louvor, e você vai ter esse tempo para poder meditar e para poder entender que o melhor lugar para você ainda é na casa do Pai, ainda é na presença do Deus Todo-Poderoso. O diabo tem trabalhado, irmão, nas mentes, tem, sabe, feito uma bagunça, mas Deus está dizendo: se você quiser, hoje eu selo contigo e mudo a sua história. Mas é hoje. Aceite a Jesus hoje, retorne hoje, porque Deus, Ele tem projeto para a sua vida. Você é filho, você é filha, você não é escravo, você é filho e você é filha. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, aleluia, Deus. Faz-me morrer para as coisas
coisa deste mundo, vai me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas lágrimas, me cura, restaura alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Só Deus para fazer isso. Só Deus. E quando o cheiro chega, Só Deus para fazer isso, meu fica irmão. tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Oh, aleluia! Surpreenda-me de novo. Oh, Deus vivo, Deus poderoso. Como na primeira vez, como na primeira. Diga, surpreenda-me. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, Rei dos reis, como na primeira vez. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Deus está pronto, meu irmão. Deus quer fazer algo novo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua casa. Quem sabe para você tem sido decreto de morte, tem sido decreto de falência, tem sido decreto que você não vai ser ninguém, que você não vai conseguir nada. E Deus está dizendo: eu tenho algo novo para realizar na sua vida, mas você precisa me aceitar. Oh! Glória! Oh Deus! Declare! faz outra vez, Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, Senhor, faz, Senhor, faz outra vez, meu Deus. Oh, Deus vivo, Deus santo, oh Deus. surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos reis, como na primeira vez. Oh, 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 Senhor da glória, cante, igreja, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Enche Deus, enche Deus, e enche-me de novo. Espírito, declare. Espírito, Espírito, e Ele está aqui nessa noite trabalhando, hein? Ele está trabalhando aqui no nosso meio nessa noite. Deus está dando livramento.
Deus está dando escape. Deus está visitando. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Oh, aleluias! Oh, aleluia! Faz outra vez. Faz outra vez. Oh, Senhor, receba a adoração da tua igreja. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Pastor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira. Deus está curando aqui nessa noite. Como na primeira. Problemas emocionais, traumas. Surpreenda-me. Deus está trabalhando. A sua vida não vai ser a mesma. Não vai ser. Como na primeira. Não vai ser a mesma. Não vai ser mais a mesma. Deus está trabalhando, pastor. Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite. Obrigado pela vida do teu filho, Senhor, que chegou nesse lugar e foi fiel ao que o Senhor tinha para ministrar no nosso coração. Senhor, assim como o Senhor fez, ó Deus, mostrando na parábola do filho pródigo, faz conosco nessa noite como foi na primeira vez. Ó Deus, faz de novo, Pai. Renova, transforma nessa noite, Pai. E que a tua palavra, ó Deus, ministrada no nosso coração nessa noite, seja uma palavra de restauração, seja uma palavra, ó Deus, de mudança, seja uma palavra de experimentarmos o novo do Senhor, o novo de Deus na nossa vida, experimentarmos, ó Deus, as manifestações do Deus Espírito Santo na nossa vida. Faz outra vez, Senhor, na nossa vida. Restaura nessa noite, Pai. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra aquilo que nos impede, ó Deus, de experimentarmos o novo do Senhor. Aquilo que nos impede de experimentarmos restauração na nossa vida. Ó Deus querido, nessa noite, Pai, faz outra vez, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor. Estamos aqui, Senhor, na sua presença. E na sua presença a manifestação do teu Espírito Santo. Na sua presença poder do Senhor. Na sua presença, Senhor, só o Senhor é Deus na nossa vida. Encha-nos de novo, Senhor. Traz de novo, traz de volta, Senhor. E faça maravilhas na nossa vida, Pai. Porque certamente daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em o nome santo de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Pode sentar, querido. Que Deus abençoe, que Deus continue ministrando na vida da nossa igreja e que o meu irmão continue sendo usado pelo Senhor. Amém? Irmãos, vamos aos anúncios rapidinho. Não fecha a live ainda não, para a gente fazer uns anúncios rápidos. Diaconisa Isabel, Diácono Rogério, estejam aqui. Você que nos visita nessa noite, nós queremos dizer o quanto você é bem-vindo. Que Deus te abençoe poderosamente. Boa noite, igreja. Irmãos, esse mês nós teremos o 5º domingo. E geralmente o 5º domingo é com o Ministério da Família, tá bom? E nós estamos preparando uma programação da família nesse dia. Nós teremos pregadores de fora, né, Isabel? Teremos solista de fora. E nós iremos fazer uma grande festa aqui nesse dia, tá, irmãos? Então, que os irmãos tragam, convidam os seus parentes. Esse culto vai ser diretamente para a família, tá bom? Então, não deixe de trazer um visitante, convidar os seus amigos, para que nós possamos junto cultuar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Amém. Irmãos, teremos bolo também, tá?
bolos, brindes e muito mais. Mais algum anúncio? Não tem? Então vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Irmãos, temos cantina, não se esqueça, nós temos a nossa cantina agora para a mídia novamente. Nós precisamos ainda acrescentar algumas coisas na mídia da igreja, mas tem sido uma bênção. Aquela galera ali, ó, faz assim, ó, vocês orem por eles, que são tops, estão movimentando aqui, ó, benção. Pedir para eles assim, ó, nossa igreja precisa estar aqui na frente. E logo eles estão aqui logo, desde quarta-feira, né? A gente está vendo nossa juventude aqui na frente, eles estão manobrando a nossa rede social. Você não deixe de acompanhar o Instagram novo da igreja é Pibag Oficial. Nós tínhamos o Pibag Guarani, mas o Pib Guarani agora é Pibag Oficial. Nós temos o canal no YouTube, você pode se inscrever lá e nosso canal vai estar lá mostrando todos os cultos de quarta-feira e de domingo à noite, tá bom? E essa galera aí muito top. E nós temos cantina hoje. O que temos na cantina hoje? Eita! Joelho de frango, joelho de carne. E é isso aí. Por favor, corre lá, nos abençoe para a glória do Senhor. Oi? E temos o que de milho, irmão? Curau, que maravilha. O milho, cadê o Dilemando? O milho está rendendo, Dilemando. Essa galera gosta de milho, Dilemando. E é isso aí, para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. E ó, eu queria falar, vou falar para o teu pastor, você bota lá. Eu estou querendo trazer ele para cá, pastor. Se o senhor quiser liberar ele para mim, não tem problema não. Em nome de Jesus, já te falei, né? Para a glória do Senhor. Lá eu posso pescar, né? Que não é da mesma ordem, da mesma... Mas te amo, tu sabe disso, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite em que nós estivemos aqui, ó Deus, louvando e exaltando o teu nome. Obrigado pela tua palavra que nos confrontou nessa noite, nos trouxe vida e nos trouxe ao pensamento, Senhor, de que o Senhor nos ama e de que o Senhor está querendo restaurar, fazer tudo novo na nossa vida. Muitas vezes, mesmo quando nós andamos longe da tua presença. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus da parábola, o Senhor é o Pai que nos ama, o Senhor é o Pai que está disposto a nos receber de volta. E agora, Senhor, nós te agradecemos pela vida do irmão Jorge. Usa ele, Senhor, usa o teu filho no canal do YouTube, ó Deus, usa onde ele for pregar, que o Senhor derrame das tuas bênçãos na vida dele. Muito obrigado, Senhor. Agora dispensa-nos, ó Deus, debaixo das tuas mãos. Leve-nos embaixo das tuas mãos até os nossos lares e nos dê, ó Deus, uma semana abençoada, marcada por louvor, por adoração, marcada pela tua presença na nossa vida. Toma aquele, ó Deus, que vai sair para trabalhar, toma aquele, ó Deus, que vai sair para buscar emprego. Abra as comportas do céu e derrama poderosamente das tuas bênçãos na nossa vida. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos. Não esqueça de orar por Israel, não esqueça de orar pela igreja, em nome de Jesus.